Bem, pessoal, vamos de dominância da BTC. Agora 15 horas e 17 minutos aqui na Espanha, no Brasil 11h17. 11h17 da manhã. Lembrando que a dominância da BTC é o percentual que a BTC abocanha dentro da totalidade do market cap do mundo cripto. E como eu venho reportando aqui desde a minha primeira análise sobre a dominância da BTC há meses atrás, eu sempre repiso e repito que a tendência geral é de queda da dominância da BTC, justamente porque o mercado ele reconhece o capital humano e tecnológico de outras altcoins que efetivamente vão ocupar mais espaço, cada vez mais espaço, paulatinamente mais espaço dentro do market cap total do mundo cripto, diminuindo paulatinamente a dominância da BTC, o que não significa desvalorização. Daqui a 10, 15 anos a dominância da BTC vai estar lá entre 10, 9 ou 11, 12%, com uma capitalização de dezenas de trilhões de dólares. A BTC provavelmente girando ali em torno de meio milhão de dólares, entre 500 mil dólares e 1 milhão de dólares, e valorizando, logicamente, mas abocanhando um percentual cada vez menor da totalidade do market cap do mundo cripto. E por que isso, Renato? Isso acontece, muita gente me pergunta, mas Renato, por que a dominância da BTC tem tendência geral de queda? Justamente porque aqui, ó, em 2014, 2013, a dominância era 99%, porque as altcoins eram mais do mesmo, ostentavam a mesma tecnologia da própria BTC, sem nada muito disruptivo. Era a Litecoin, a LTC, a Dogecoin, que é um fork da LTC, criada para monetizar posts de qualidade no Reddit, depois foi catapultada à condição de Trollcoin, depois promoveu uma descentralização na mineração muito interessante que levou a Dogecoin para essa capitalização, mas a mera publicação do white paper da Ethereum aqui no segundo semestre de 2016 já impôs um dump na dominância da BTC que caiu para incríveis 94, 95%, porque antes girava em torno de 99, 98, 99, 99,30. E com o início de negociação da Ethereum, que promoveu a verdadeira descentralização das finanças do mundo num boom de ICOs, de crowdfundings, e que permitiu essa explosão de altcoins que temos hoje, muitos desses crowdfundings fundaram blockchains efetivamente disruptivas. Não, a gente não pode esquecer que a própria TRX foi um crowdfunding nessa onda de 2017, que foi um token ERC20, né, cuja sigla era TRX, e arrecadou fundos para montar, para criar a rede Tron. A mesma coisa se deu com a Binance, foi um ICO muito bem sucedido que arrecadou 20 e poucos milhões de dólares em 2017 e virou esse império, essa blockchain poderosa que é a Binance. Enfim, essa descentralização das finanças do mundo e esse poder de descentralizar não só as finanças, mas decisões coletivas em termos sociais que a Ethereum propôs, já causou esse dump, justamente porque veiculava uma tecnologia que a BTC não era capaz de comportar, de rodar dApps, de criar contratos inteligentes, e isso já impôs um dump que chegou a beijar aqui na mínima 35%. Aí deu uma reagida. Lógico que a tendência geral sempre vai ser de queda. E nesse momento, no médio e no curto prazo, a tendência também é de queda. A gente deve ver a dominância da BTC beijar aqui 39%, 38% nas próximas semanas. Lembrando, gente, que isso não significa desvalorização da BTC, só significa que ela vai abocanhar um percentual menor do market cap total do mundo cripto. O mercado cada vez mais reconhece nas altcoins tecnologias disruptivas que efetivamente colocam essas altcoins num patamar de funcionalidade em termos sociais,
de atributos e utilidade social muito acima da própria BTC, que basicamente está se consolidando como uma reserva de valor. A única concorrente da BTC hoje, em termos globais, é basicamente o ouro. A única concorrência que a BTC ostenta hoje, em termos globais, é o ouro. A BTC, como meio de pagamento, tem as suas limitações, confirma um bloco a cada 10 minutos, tem um custo de energia elétrica muito expressivo. Isso não significa que ela não seja verde, porque não existe nenhuma planta de produção de energia elétrica 100% eficiente. Sempre há desperdício que pode ser muito bem utilizado, desde termoelétricas, hidrelétricas. Sempre há. Ninguém consome 100% da energia elétrica produzida em Itaipu. Então, essa perda, né? Nenhuma planta é 100% eficiente. Essa perda ela pode ser muito bem utilizada para minerar a BTC de forma racional. E a BTC não vai deixar de ser verde por causa disso. Então, se nenhuma planta de produção de energia elétrica é 100% eficiente, é muito racional colocar uma mineradora de BTC acoplada a qualquer planta de energia elétrica, justamente para consumir essa gordura que naturalmente não é dispensada nas linhas de transmissão. Então não necessariamente transforma a BTC numa moeda numa cripto não verde. Mas aí a tecnologia evoluiu bastante. A maioria das altcoins hoje de terceira e quarta geração já não confirmam transações por meio de mineração por placas de computador, e sim por prova de estaca. Se o validador valida uma transação fora dos protocolos, ele perde a sua estaca, ele perde o seu staking, e isso é muito mais eficiente, muito mais promove uma descentralização muito mais brutal até do que a mineração por placas de computador, que acabam bem ou mal aglutinando em grandes farms, em grandes fazendas de mineração, que acabam controlando boa parte dessas transações, da confirmação dessas transações. A BTC, no médio prazo e no curto prazo, tem uma tendência de baixa da dominância. Vocês vejam aqui, ó, que ela está transitando basicamente desde 24, 25 de outubro somente pela banda inferior do canal de Keltner. Lógico que agora ela vai ceder um pouco à força gravitacional da nuvem, vai ficar pipocando entre 43%, mas já vai perder esse fundo aqui em 42% e buscar 38%, 39% de dominância. Nesse fim de semana, o mundo cripto foi surpreendido com uma declaração da Hillary Clinton dizendo que as criptomoedas seriam uma ameaça à soberania do dólar, mas a gente sabe que a BTC e qualquer cripto convive muito bem com o dólar. O dólar e qualquer moeda fiat soberana, outras da envergadura do dólar, como o euro e o iene, essas moedas soberanas vão coexistir com as criptomoedas. É óbvio que o problema dos Estados Unidos agora, com o seu orçamento, é mais brutal, é muito mais contundente do que os orçamentos da zona do euro e do próprio Japão, enfim, e da China. Os Estados Unidos têm um sério problema com emissão desenfreada de moeda soberana. Em algum momento eles vão ter que encontrar um ponto de inflexão sobre isso. A inflação nos Estados Unidos está disparando como não acontecia há décadas, há várias décadas. Então, tem economistas aí, ganhadores de prêmios Nobel, que estão reportando que é possível que até o final da década de 20, até 2030, os americanos presenciem uma inflação de 2 dígitos ao ano nos Estados Unidos, o que não é tão improvável, já que a China ela tem aquela política de intervenção na sua moeda soberana, e aquilo ali é meio que uma camisa de força artificial, e os Estados Unidos, por serem uma democracia e um Estado democrático de direito, e terem essa obrigação de observar regras do livre mercado, eles não têm essa capacidade que o Partido Comunista Chinês e os chineses têm
em termos de controle da divisa. Então, os Estados Unidos eles têm um leque de atuação muito mais limitado que os chineses. E, paralelamente a isso, os chineses vão investindo em todas as áreas, principalmente nas áreas militares, que vão acabar forçando os Estados Unidos a gastar mais, a imprimir mais dinheiro e agravar ainda mais esse problema. Hoje eu estava lendo que eles testaram de forma bem sucedida uma arma hipersônica e conseguiram lançar um projétil a partir de uma arma que já estava se deslocando a mais de 5 vezes a velocidade do som. Então, os cientistas do Pentágono, ou seja, os chineses conseguiram disparar um míssil hipersônico dentro de um veículo que já se deslocava a mais de 5 vezes a velocidade do som, o que inviabilizaria qualquer sistema de defesa antimíssil conhecido. Então, os cientistas do Pentágono foram pegos de surpresa com um veículo hipersônico deslizante que conseguiu essa proeza de disparar uma contramedida numa velocidade 5 vezes acima do próprio som. Então agora os militares americanos estão analisando o desenvolvimento dessa tecnologia chinesa, justamente o que vai acabar justamente impondo mais gastos, mais impressão de dólar, mais desvalorização do dólar, porque quanto mais você imprime, mais você inunda, mais você acaba desvalorizando. Então a Hillary não está de todo errada, mas também não está certa, porque ela precisa entender que o livre mercado acaba encontrando os seus freios e contrapesos, e a migração de boa parte das divisas soberanas para o mundo cripto, justamente para fazer um hedge contra uma possível inflação, é um movimento natural. Mas enfim, os americanos têm os gravíssimos problemas macroeconômicos deles, e eles em algum momento vão ter que resolver. E para o mundo cripto isso é muito bom. Se houver uma corrida hipersônica nuclear entre o Kremlin, os Estados Unidos e a China, isso vai impor muitos gastos, isso vai ser bom para o mundo cripto, e talvez a gente consiga catapultar a cotação da BTC rumo a $1 milhão muito mais cedo do que a gente eventualmente estava imaginando. Tá bom, pessoal? Então a dominância da BTC no curto prazo e no médio prazo é de baixa. A gente provavelmente vai ter alguma dificuldade de romper aqui de cima para baixo esse fundo aqui em 42, justamente porque a gente está transitando por baixo do setor mais espesso da nebulosidade esverdeada, mas já a dominância vai transitar por baixo do setor vermelho da nebulosidade, e isso vai impor um dump que vai fazer a dominância testar 39%. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da dominância da BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, pode colocar nas mensagens abaixo. Daqui a pouco eu vou fazer raca, porque tem muita gente pedindo. Tá bom? Um grande abraço, até daqui a pouco.